Boa noite. O Globo Repórter de hoje nos leva ao fim do mundo. Ou seria o início? Patagônia, paraíso gelado. Um dos últimos lugares da Terra onde a natureza se mantém em equilíbrio. Nossos repórteres navegam em rios e lagos coloridos, atravessam paisagens espetaculares e alcançam as torres de pedra. Debaixo das grandes geleiras, uma experiência inédita. Vamos conhecer labirintos de um azul intenso que guardam segredos sobre as mudanças de clima no planeta. E na superfície, o som do degelo. Diante das nossas câmeras, blocos gigantes despencam na água. Nos acompanhe nessa aventura pelo extremo sul do planeta. Uma coprodução do Globo Repórter e da RBS TV, afiliada da Rede Globo. Essa é uma paisagem moldada. Linda e rústica. Um lugar de um horizonte infinito, onde nossos olhos nem sempre chegam. Feito de montanhas, planícies, lagos e geleiras. Estamos na Patagônia, uma faixa de terra entre os oceanos Atlântico e Pacífico que ocupa 1/3 dos territórios da Argentina e do Chile. Essa é a região do fim do mundo, mas olha só que fim de mundo. Aí a gente fica pensando, será que deveríamos falar assim de um lugar de onde a gente não tem vontade de partir? É a terceira maior extensão de gelo do mundo, só perde para as duas regiões polares. São 23 mil quilômetros quadrados cobertos pelo gelo patagônico. E a recepção é escandalosamente deslumbrante e barulhenta. Aí está Perito Moreno, uma das geleiras da Patagônia. Rodeada por bosques e de frente para o Lago Argentino, Perito Moreno é uma das geleiras mais populares e visitadas do mundo. 60 metros de altura, quase 5 quilômetros de paredão à nossa frente. Aqui onde o gelo encontra a água, Perito Moreno é um gigante branco com tons azulados que forma um espetáculo ainda mais lindo por causa da luz do sol que reflete lá no gelo. Olha só. Olha lá caindo, olha lá. Há sempre uma ordem. Primeiro, ouve-se o estrondo. Depois, começa a queda. E o pedaço de gelo cai numa velocidade que não parece real. E é por esse momento que turistas que se movimentam em barcos e nas passarelas esperam ansiosos. Belíssimo, a natureza fora do comum. Além dessa explosão natural que acontece em qualquer época do ano, Perito Moreno também se tornou conhecida por ser uma das poucas geleiras estáveis do mundo. Desde 1914, tem o mesmo tamanho. As geleiras estão constantemente em movimento. Aliás, para definir uma geleira, é gelo em movimento. O Perito Moreno é uma exceção na Patagônia. A maioria das geleiras na Patagônia estão retraindo e retraindo rapidamente. Algumas retraíram mais de 3 km, 4 km nos últimos 50 anos. Por que o Perito Moreno está estável? Por causa da morfologia dele. Ele simplesmente está sentado numa rocha e tem essa posição estável. Mas se nós continuarmos a perder massa do gelo da Patagônia, cedo ou tarde ele vai retrair também. Uma geleira sempre provoca as nossas sensações. Vai dizer que não parece cobertura de torta ou esculturas delicadamente talhadas.
Talvez sejam sensações como essas que seduzem os montanhistas. E é com eles que pegamos carona para aproveitar ainda mais essa fascinante expressão da natureza. As montanhas feitas de gelo. Primeiro é preciso um calçado especial, cheio de garras ou pregões. Depois, se acostumar com ele. Finalmente, vamos tentar andar. E assim, quase sem jeito. Bom, lá vamos nós. A superfície irregular, cheia de fendas e córregos, é um desafio, que para muitos parece brincadeira. ¡Qué bonito, eh! Bueno, vamos. É só aqui que podemos admirar uma paisagem assim tão simples, mas profundamente complexa. E a gente segue na trilha sobre o gelo. Gelo formado por camadas e camadas de neve acumuladas há milhares de anos. Quando derrete, produz uma das águas mais puras que existe. É uma água muito fresca, não tem sabor, é a água mais pura, mais deliciosa que he tomado minha vida. Caminhar sobre a geleira é uma aventura arriscada, mas fascinante. O segredo, como disse o nosso guia, é manter os pés assim, ó, bem firmes no gelo e não voltados para o céu. Bom, mas enquanto a gente se diverte aqui em cima, ali embaixo tem gente tentando descobrir ainda mais sobre a importância que as geleiras têm para o nosso mundo. A água que corre sobre a superfície gelada forma poços e abismos no interior do glaciar Perito Moreno. E foi através dessas janelas que pesquisadores de universidades italianas se aventuraram 100 metros geleira abaixo em busca de respostas. Os caminhos são estreitos, perigosos, escorregadios, mas deslumbrantes. O próprio efeito de perfurar o gelo já é um espetáculo e o azul quase inacreditável. Bem de perto, a transparência parece ser formada por infinitas bolhas de ar. Mas o olhar dos pesquisadores busca mais do que a estética. Querem saber tudo o que é possível sobre as geleiras. Afinal, elas guardam a maior reserva de água doce do planeta. E descobertas incríveis já foram feitas. Como um lugar tão inóspito, onde aparentemente só existe gelo, pode haver vida. O andipérla uilink é um inseto que vive, acreditem, dentro de grutas das geleiras. Apesar de ter apenas 20 milímetros, ele tem a assombrosa capacidade de se manter em temperaturas extremas. Não congela por causa de uma substância que tem no organismo chamada glicerol. O minúsculo inseto que ganhou o apelido de dragão da Patagônia se alimenta de algas que vivem sobre o gelo. É espetacular essas descobertas. O gelo não é tão estéril como se esperava. O gelo do planeta Terra guarda a história do clima e da atmosfera ao longo dos últimos 800 mil anos. O caso mais claro é que nós sabemos como o homem mudou a composição química da atmosfera, por exemplo, aumentando a concentração de gases estufas. O Império Romano, por volta do ano 100, ano 200, depois de Cristo, já causava poluição na escala hemisférica, ou seja, o gelo e a neve da Groenlândia, que caiu no ano 100, no ano 200, já estava contaminado com metal pesado de origem romana. O gelo guarda segredos milenares. E o grande desafio dos cientistas é decifrar, escutar esses gigantes e revelar seus mistérios. Hay muchas cosas que descubrir y está el enorme interés de la ciencia internacional. Como é que o gelo está respondendo a essas mudanças do clima? Nos últimos anos, não houve apenas aumento da temperatura, também mudaram os padrões de chuva, quando cai neve. E como cai?
também a força e a direção do vento, nos últimos 50 anos, há evidência de que os centros de baixa pressão estão mudando o comportamento, intensificando a velocidade do vento. Dessa maneira, afetam a possibilidade de que essa massa de gelo se alimente e esteja em equilíbrio. Y estén en un equilibrio. Um equilíbrio que começa na formação, no acúmulo de neve, e continua no desprendimento da geleira. Cada vez que um pedaço de gelo cai, começa uma espécie de viagem. Os blocos navegam à deriva sobre as águas. Às vezes parecem esculturas, pedras preciosas, em cores que vão do branco ao azul anil. De repente, aparecem transparentes como um vidro. E tudo que vemos são apenas 10% do seu tamanho. O resto está debaixo da água. Esses pedaços de gelo vão flutuar até desaparecer, alimentando cascatas, lagos e rios. Olha a cor. Parece o mar do Caribe, Nordeste. Olha só, transparente. Vou pôr a mão aqui. Uau! A diferença é a temperatura. Mas a cor é maravilhosa. Olha só. A fonte principal de água na região são as geleiras. São elas que dão vida à Patagônia. Sustentam a infinidade de plantas, flores e frutas, como o espinhento calafate, que nesta época está carregado de doces frutinhas azuis quase roxas. A água das geleiras enche rios e lagos para onde migram flamingos, patos e cisnes do pescoço negro. Para eles, o verão é tempo de disputas. Para nós, um show. Para garantir a procriação, as aves se exibem, mostram todas suas cores. Elas só perdem a majestade na hora de buscar comida. Olha elas de bumbum para cima, pescando no fundo do lago. Há milhões de anos, grande parte dessa paisagem estava coberta por glaciares. Rios de gelo que avançavam, esculpindo montanhas, arrastando rochas, cavando vales. Depois, conforme iam retrocedendo, deixavam para trás lagos. Além das marcas no relevo, esse processo da natureza deixou cores. Uma variedade imensa de tons. Dependendo da hora do dia, as planícies e as montanhas variam do laranja ao marrom. As minúsculas frutas são vermelhas, roxas, rosadas. Estas parecem maçãs bem pequenininhas. E quando provamos as vermelhas, o gostinho é familiar. O gostinho é a consistência do romã. Muito bom. Junto a esse pomar rasteiro, há uma infinidade de flores. Detalhes pequenos de um lugar que é grandiosamente belo e que não respeita fronteiras. Da Argentina para o Chile, Torres del Paine é mais do que um conjunto de montanhas feito de granito e basalto moldurando o horizonte. Ela é uma das atrações mais lindas da Patagônia. E ainda por cima, a gente pode ver a paisagem em dobro. Os lagos se transformam em enormes espelhos que refletem toda a exuberância do lugar. É incrível, mas a gente vai ficando com um certo sentimento de perda quando a montanha e a paisagem vão ficando para trás. Mas aí é só olhar para o lado, para frente, e tem muito mais para os nossos olhos apreciarem. Nossos repórteres desafiam o frio e a chuva, caminham por trilhas cobertas de flores, navegam em rios gelados e alcançam as mágicas torres de pedra. Daqui a pouco. Para chegar a Torres del Paine, no Chile, escolhemos o caminho mais demorado e mais espetacular. Partimos de Puerto Natales, capital da província, Última Esperança. Bom, e agora começa a nossa viagem com destino às primeiras geleiras chilenas. Vamos lá, então? De Puerto Natales até o Parque Torres del Paine, são 7 horas.
Nesse lugar, a água do mar se mistura à água do degelo e forma canais, rios e lagoas, que abrigam pequenas ilhas. Quase que inesperadamente, surgem paredões enormes, com cascatas feitas da água que vem lá das geleiras. As rochas servem de abrigo. Olhando de longe, parecem pinguins, mas as aves pretas e brancas voam. São cormorões que ficam atentos ao barulho do barco, mas não se incomodam com nossa presença. O tempo instável aqui na Patagônia deixa a paisagem ainda mais interessante. Agora o céu está nublado, mas aqueles poucos raios de sol que a gente vê lá no horizonte fazem a diferença na paisagem. Olha só que coisa mais linda. A chuva fina e o vento gelado vêm e vão. Tudo muda em questão de minutos e por isso mesmo não incomoda. Bota aqui do lado, bota aqui do lado. Até porque a gente tem muito mais com o que se ocupar. Acabamos de desembarcar com chuva no maior parque nacional aqui do Chile. O Parque Nacional Bernard O'Higgins tem 2,5 milhões de hectares. Por ele, andamos sob chuva fina durante 1 hora para trocarmos de embarcação. No caminho, o glaciar Serrano. Ele está bem à nossa frente, mas é engraçado como aqui a gente perde a noção de distância e de tamanho. Tudo parece sempre perto e menor do que realmente é. A trilha estreita ao lado da lagoa é rodeada por arbustos e flores. É uma vegetação muito simples, feita de poucas espécies, mas muito delicada e pequena. Até parece que é para não competir com a exuberância desse lugar. Como não é possível levar a geleira para casa, tem gente por aqui que improvisa. Pegou para provar? Sí, para probar. Hielo eterno. Precioso. Precioso. Sí. E vamos seguir viagem. Para nossa segurança, por causa do clima e do tipo de embarcação, precisamos vestir uma roupa especial. Essa roupa é térmica, ela flutua em caso de queda na água, porque agora nós vamos embarcar e navegar durante 1h30 pelo rio Serrano. Vamos até a próxima geleira. São quase 40 quilômetros, seguidos de uma margem onde a ação da água recorta a terra. Um lugar de pequenos bosques, de montanhas, de correntezas que se transformam em corredeiras. O caminho que nós escolhemos para chegar a Torres del Paine é lindo, mas é gelado. Apesar de ser verão na Patagônia e de estar usando essa roupa térmica, faz muito frio e, além de tudo, chove. O tempo aqui é muito instável, quer dizer, isso não é raridade nenhuma. A gente arriscou, mas está ótimo. E no meio do caminho tinha uma família de cisnes de pescoço negro, a mamãe e seus filhotes. É claro que um barco por essas águas é assustador. Mas eles se defendem como podem, nem que seja de carona nas costas da mamãe. E como 2 não cabem, o jeito é se pendurar nas penas da asa dela. E a gente pensa, fica imaginando que tudo isso foi para nos recepcionar. Afinal, chegamos ao Parque Nacional Torres del Paine. Essa é uma imagem que depende do tempo e do vento. Lá em cima, torres e picos, alguns com mais de 3.000 metros de altura, formam um dos conjuntos de montanhas mais impressionantes do mundo. Mas, como que por um capricho da natureza, elas, as montanhas, raramente se mostram por inteiro. Há sempre algumas nuvens passando, ou neve caindo lá no alto. Aqui a gente nem sabe
o que olhar primeiro. O Parque Torres del Paine se estende por mais de 180 mil hectares, num cenário de picos, geleiras, icebergs, lagos e vales verdes. E claro, montanhas envoltas em nuvens, como as 3 torres que deram nome ao Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Quando aparecem assim por inteiro, temos que aproveitar para admirar. Para conhecer todos os cantinhos do parque, os caminhos nos levam até uma ponte inglesa de 1928. O problema é que ela é tão estreita que só passa um carro por vez e com os retrovisores dobrados. Restam poucos centímetros de cada lado. Passar por essa ponte também foi uma aventura aqui na Patagônia, mas o nosso guia aqui é ótimo na direção. Errou? Não errou, né? Acertou. Obrigado. A paisagem que passa ao nosso lado, às vezes, provoca espanto. São muitas as marcas do que o fogo já tirou desse lugar. Incêndios provocados por turistas descuidados mataram animais, destruíram árvores centenárias. No lugar, apenas troncos e um vazio de cores. Temos um lugar muito especial. Temos um lugar muito especial com um número muito baixo de pessoas, animais e plantas. Por isso é preciso muito cuidado, porque qualquer dano que aconteça é muito difícil de recuperar. Se uma árvore cair, teremos que esperar uns 200 anos para que tenhamos uma árvore do mesmo tamanho. Por quê? Porque há o vento constante, o frio, a variação solar, tudo isso afeta. Então qualquer problema vai realmente prejudicar as espécies, fazer com que diminuam muito. Se baixem muito. A vida é barulhenta na Patagônia e mais forte, até no nome, Salto Grande. Uma cascata feita de água que vem do lago Nordenskiöld e deságua no lago Peué. Despenca branca e verde e ainda por cima tem um arco-íris que parece brincar com os nossos olhos. Torres del Paine é um santuário onde vivem principalmente aves e mamíferos. O céu é dos carcarás. Mas quem reina lá no alto são os gigantes condores. Aves que de asas abertas chegam a medir 3 metros. Hoje, viajam tranquilos ao sabor das correntes de ar. Mas no passado, eram alvo de caçadores. A bióloga Gladys Garay, que viveu durante 10 anos no parque, estudando as espécies, conta que os condores eram mortos por ignorância de muitos fazendeiros. As pessoas viam os condores comendo animais mortos e achavam que eles caçavam. Então matavam os condores, porque pensavam que eles iriam caçar os filhotes das ovelhas, das cabras. As águas são dos flamingos e de várias espécies de patos. Este, para fugir da nossa câmara, mergulhou e por quase 1 minuto ficou debaixo d'água, escondidinho. Os vales e também o alto dos morros são deles. E no meio desse caminho, olha o que nós encontramos, um grupo de guanacos. Eles estão bem tranquilos, me deixaram chegar tão próximo assim que nem eu esperava, mas eu vou insistir, vou tentar me aproximar ainda mais. Aqui tem um grupo de mais ou menos 12 guanacos, alguns estão ali embaixo. Aqui tem uns 4 filhotes, um tentando mamar, o outro já mamando, mas me deixam chegar muito próximo. É um amor. Olha só a tranquilidade. Vem cá, pequenininho. Espantei os guanacos. Louca para pegar um guanaco, para fazer um carinho no guanaco, e o guanaco foi embora. Os guanacos são dóceis e ágeis. Para eles não existem barreiras. Atravessam rios, galopam pelas estradas, andam por onde querem. São protegidos por lei. A caça está proibida. Os guanacos
costumam viver em grupos. O macho demarca território, elegendo um lugar como banheiro para que seu cheiro seja intenso e espante a concorrência. E ele está sempre em posição de guarda, seja no pasto ou na Laguna Amarga. As margens prateadas são ricas em minerais e os guanacos adoram. O guanaco é uma das 25 espécies de mamíferos que vivem na Patagônia. Seu predador? O puma. É difícil ver um puma assim tão perto. Vivem escondidos na montanha, geralmente só saem à noite para caçar. Apesar de leis para protegê-los, estão ameaçados pelos fazendeiros, já que também caçam ovelhas. Nos bosques vivem os cervos. Animais ameaçados de extinção. E andando pela estepe patagônica, a gente avista os mamíferos menores. São as lebres e raposas, também chamadas de zorros. São ariscas, mas curiosas. O pequeno animal anda rápido, mas depois para, olha melhor. Parece até que faz pose para a nossa câmera. Depois saem disparados. Porque Torres del Paine é um lugar que ha sido protegido por mais de 50 anos. Torres del Paine é uma vitrine, mas é mais do que isso. É um lugar protegido há mais de 50 anos. A fauna e a flora chegaram a um ponto de equilíbrio que eu não creio que exista em outra parte do mundo. Chegou num ponto que os predadores controlam as presas. Então, em Paine, o bonito e o motivo pelo qual eu gosto de trabalhar aqui é que todas as espécies se encontram em equilíbrio. Não vai haver muitos pumas, porque não tem que ter muitos pumas. Eles se controlam, têm seus próprios territórios. Esse é o lugar perfeito para estudar a fauna e a flora em estado natural e controlando a si mesmo. Isso é a maravilha de Paine. Isso é a maravilha de Paine. Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. No paraíso desabitado, a árvore que registra a história do clima no sul do planeta. Daqui a pouco. Nossos caminhos cruzam a Rota 40, principal rodovia que leva ao extremo sul da Patagônia Argentina. A paisagem parece se repetir, mas a gente não cansa de olhar. E é por ela que seguimos, acompanhando os Andes. Carros, uns 2 ou 3. Pessoas, quase nenhuma viva alma. É que nessa parte do mundo, você pode andar horas e horas e não encontrar ninguém. Existe menos de 1 habitante por quilômetro. São os guanacos, que vivem em bandos, e as emas, animais típicos da região, que se movimentam. A Rota 40 é caminho para um dos lugares mais charmosos, El Chaltén. À primeira vista são as geleiras imensas e silenciosas que nos deixam hipnotizados. Mas uma outra visão também impressiona e muito. São os cerros e as montanhas que se erguem aqui da planície, como o Cerro Fitzroy, com seus 3.405 metros de granito. Rodeado por picos e encoberto por uma nuvem branca, ele é uma das visões mais imponentes desta parte norte do Parque Nacional. É ele que a gente vê primeiro ao chegar em El Chaltén, uma cidade pequena e nova. Tem só 25 anos, quase nenhuma preocupação estética, mas é cheia de flores coloridas em frente às casas e com muitos visitantes. A gente olha e se pergunta, mas para onde vai essa gente que parece carregar a casa nas costas? Ora, para o Fitzroy, uma das montanhas mais magníficas do planeta e também uma das mais desafiadoras. Recebe aventureiros do mundo todo. Algumas vezes o sonho de domar esse gigante acaba lá no alto. Muitos não voltam. Mas pelo menos um pouco, qualquer um pode experimentar sem perigos o gostinho do Fitzroy. E que gostinho! Na trilha estreita e irregular, seguimos na companhia de 2 professores do Instituto Argentino de Neve e Glaciar. Eles pesquisam clima, gelo e vegetação. E os rios que contornam as montanhas.
A cor da água é essa porque ela está transportando partículas muito pequenas que movem os glaciares. Em castelhano dizem leite de glaciar. Em castelhano se diz leite de glaciar. Às vezes falta fôlego, mas não é só pela subida, mas pela vista. Olha só a imponência do Cerro Sol. Uma geleira que parece se derramar sobre ela. No meio da subida, uma fonte de água geladinha. Ânimo renovado, continuamos subindo a montanha. Nos embrenhamos na floresta para analisar as marcas do lugar. O professor estuda as árvores. O que o senhor faz numa árvore como essa aqui que é próxima ao glaciar? O que procuramos é que esta árvore nos conte a história do lugar. Uma árvore, através do seu crescimento, vai transformando a energia do meio ambiente, do sol e da chuva, em um lenho. Um lenho que se forma todos os anos. Falamos que as árvores formam anéis de crescimento. Com a ajuda de uma manivela, o professor retira uma amostra da árvore. Aqui está a história do crescimento dessa árvore. E ela cresceu e se desenvolveu de acordo com o clima. Se fez mais frio, mais calor, é isso? Cada anel vai representar o ano climático. 250 anos de clima com suas variações. E o que isso tem a ver com as geleiras, com os glaciares? Ela pode demonstrar como foi o avanço ou o retrocesso, a dinâmica dos últimos 50 anos para cá. Anos de pouca precipitação ou anos que tenham sido muito quentes significam que a geleira está derretendo. Significa que o glaciar se está derretendo. Na Patagônia, tudo está ligado. As árvores, os animais, as montanhas e o gelo. O professor Ricardo Villalba diz que as geleiras são como uma voz de alarme. Funcionam como um termômetro do que está acontecendo no planeta. Nós estudamos como o clima dessa região vive mudando e como as mudanças climáticas estão afetando os recursos naturais, principalmente as geleiras e os bosques que as rodeiam. 1h30 e 6 quilômetros depois. Para recuperar o fôlego, gente, só tendo à nossa frente um espetáculo igual a esse. Olha lá, a geleira, sol batendo, dando esse tom azulado. Não tem como dizer que a gente está cansado, que a gente se arrependeu. Muito antes, pelo contrário, isso aqui é fantástico, é genial e eu realmente não estou mais cansado. Por que as geleiras encolhem? Com menos chuva e mais calor, as gigantes de branco se transformam em montanhas de pedra. Daqui a pouco. A Patagônia é um lugar de geleiras fascinantes. Atraem o olhar de milhares de visitantes que com surpresa percebem que elas, por maiores que sejam, se movimentam e deixam marcas por onde passam. Nem as rochas resistem ao gelo. Quando o gelo sai, nascem as plantas, mas estudos têm comprovado que elas também estão sofrendo com as mudanças no clima. Como há diminuição de chuva nesta zona, elas estão migrando um pouco mais acima, buscando água e temperatura. Olhando para esse cenário branco, azul e transparente, cientistas do mundo inteiro tentam entender o ritmo do degelo e prever o futuro do clima. E eles têm uma medida. A maioria das geleiras se encolhe em média 1 metro a cada ano. Um dos motivos é a diminuição na quantidade de chuvas.
Menos neve. Menos neve, menos precipitação, aumento da temperatura, verões não tão frios. Isso permite então que o gelo seja afetado e retroceda. Menos chuva e mais calor. As geleiras não resistem a essa combinação. O glaciar Balmaceda, um dos mais importantes do Chile, já foi muito maior. O gelo rodeado por cascatas que se derramam sobre o lago não é só uma visão bonita, mas também um sinal de alerta. Aqui a gente percebe claramente o efeito do clima no gelo. Todo aquele gelo azul que a gente está vendo lá em cima encostava na água em 1970. Agora, olha só o paredão de pedra que se formou. Dezenas de quilômetros adiante, em Torres del Paine, também no Chile, um vale de areia tem ao fundo o Lago Grey, um dos mais profundos da Patagônia, com 550 metros. Sobre as águas, além dos icebergs, uma rocha enorme. É a Nunatak, que corta a geleira em duas partes. Essa é uma imagem que há 100 anos não existiu. Nunatak ficava embaixo de uma montanha de gelo que derreteu. Então elas estão respondendo a processos que já começaram há 30, 40 ou 50 anos atrás ou mais. Nós não temos como impedir que elas derretam e que elas afetem o nível do mar. O que nós podemos sim é melhorar a nossa atividade industrial, reduzindo a poluição, principalmente de gases que intensificam o efeito estufa e reduzindo com isso um aquecimento da atmosfera. Cuidar do gelo e das geleiras é quase que uma obrigação sagrada. Na terra do glaciar Perito Moreno, na Patagônia, Argentina, o museu pretende, além de mostrar a importância das geleiras em nossas vidas, ser um centro de divulgação. Ele reúne material com explicações científicas e descobertas. Por trás de todas as informações que temos no museu, há uma equipe de glaciologistas, alguns com mais de 40 anos de pesquisas na Patagônia. Além do museu, o projeto pretende financiar novas pesquisas sobre as geleiras. O Museu de Gelo é também um espaço de reflexão. Aqui, entre tantas fotografias e informações sobre os glaciares, um relógio nos faz pensar sobre o tempo e no quanto ele é curto. A exposição de imagens de tragédias, consequência dos avanços na mudança do clima, estão aqui para provocar. Depois de 8 minutos caóticos com imagens sobre mudanças climáticas, a pessoa se sente chocada com o que acaba de ver. E esta é a intenção, fazer com que as pessoas parem e pensem, que reflitam. Às vezes é necessário que os países mudem, mas a mudança tem que começar por nós mesmos. O cambio tem que começar em uno mesmo. A beleza das estâncias da Patagônia, as delícias da gastronomia do fim do mundo e a incrível habilidade dos peões que retiram a lã das ovelhas. Veja a seguir. Um costume que começa cedo. O peão e o seu cavalo. Eles também fazem parte dessa paisagem. E quando passam assim, a galope, provocam na gente a curiosidade de saber como é a vida de quem mora por aqui. Dentro do galpão, o peão de campo, Alfredo Jimenez, mostra um pouco do trabalho feito nas fazendas. Talvez a parte mais difícil, a esquila ou tosquia, que é a retirada da lã da ovelha. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Alfredo, que aprendeu a esquilar ainda quando era pequeno, tem muita prática. Olha só, saiu inteiro isso. Trabalhando na tosquia, corto a lã,
em média de 200 ovelhas por dia. 200? E quanto tempo demora para esquilar cada uma das ovelhas? Quanto tempo se demora? Cada ovelha? Aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos. A estância onde Alfredo trabalha e mora é um lugar lindo. Tem lagoa, patos selvagens e uma paz tão grande quanto o lugar. Para acompanhar um mate amargo. Bueno, o segredo do mate O segredo do mate é não colocar tanta erva na cuia e fazê-lo com água quente. E empezá-lo com água bastante caliente. Mas esse é muito pequeno. Sim, é muito pequeno. Muito pequeno em comparação com o que tomam no Brasil. Agora eu vou provar então o mate aqui da Patagônia. Eu estou acostumada com chimarrão, sou gaúcha, mas vamos ver o mate aqui da Argentina. Está meio caliente. Está quente, bem quente mesmo a coisa. Não é lo normal. Um pouquinho mais forte. Mais forte. Mais forte que a erva. Sim. Um pouco mais forte, mais amarga. Mas é saboroso. Você fica feliz trabalhando aqui nesse lugar? Sim. Na verdade, viver assim, um pouco só nesta zona muito grande, é muito bom por causa da tranquilidade que existe por aqui. Para mim é muito lindo por a tranquilidade que hay acá. Hoje foi um dos dias mais quentes no verão da Patagônia. Nessa época do ano, a temperatura média é de 15 graus. Hoje fez 28. Com esse calor e com pouco vento, coisa rara por aqui, aproveitamos a hospitalidade de quem vive num dos extremos do planeta. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Obrigada, vamos conhecer a fazenda. Esquela e outras atividades. As ovelhas. Tem aqui ovelhas, cachorros que trabalham com elas, cavalos, gaúchos. Gaúchos, aliás, você está vestido a rigor para o trabalho. Bota. Estou vestido de rigor por trabalho. Eu tenho bombacha. que fazer cavalgar. As bombachas são muito cômodas. Aqui tem uma flora que tem muita espina. Eu tento falar português, né? Eu desculpa. Fala muito bem. Não falo muito bem. Tento. Aqui um dos cachorros da fazenda. Sim. Este é um cachorro, uma cachorra, na verdade. Qual é a raça? Seu nome é Maitene e a raça é Kelpie. Ela trabalha aqui também? É uma raça australiana. Ela trabalha e é a mimada minha porque é minha propriedade. A música e o prato típico são as principais recepções ao visitante. Para quem gosta de carne, o cordeiro patagônico assado inteiro na brasa e temperado com sal e ervas é uma visão deliciosa. Um jantar animado pela música e as danças típicas da Patagônia. O bom é que quando o jantar termina, ainda é dia. E a gente parte aproveitando o caminho, o céu, onde as nuvens moldadas pelo vento do Pacífico têm formas incríveis. Além do vento, os dias parecem não ter fim aqui na Patagônia. Olha só, são 9 horas da noite e o sol ainda brilha no horizonte. A sensação que a gente tem é de que isso é uma concessão para que possamos ter mais tempo para contemplar o lugar. Mais informações e os bastidores dessa reportagem você encontra no nosso site. Agora fique com Marisa Hort e Jorge Fernando em Macho Man. Divirta-se, uma boa noite, um bom fim de semana.